Olá pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa feita queremos falar sobre, fazer demonstração de materiais teológicos, né? Bíblicos, entendeu? Materiais que venham realmente somar, certo? No conhecimento bíblico, né? Ou no conhecimento cristão, para melhor dizer, no contexto geral. E hoje vamos trazer para vocês esses seguintes materiais aqui, ó. Apócrifos, os proscritos da Bíblia. É esse livro aqui, certo? Deixa eu colocar aqui eles em ordem. Esse é o volume 1. Vamos lá, 2, 3, 4. Pronto. São 4 volumes. Está aqui esses 4 volumes, certo? 4 volumes, eles estão divididos. O volume 1, o 2, aí vem aqui o volume 3 e o 4, esse último aqui. Então, você pergunta, qual a importância desses livros para a praticidade da vida cristã? Eu digo para você, nenhum. Mas você pergunta qual a importância desses livros? Aí eu digo para você, o conhecimento, certo? O conhecimento extra, né? Porque esses livros aqui são livros que foram escritos anos depois, certo? Da ascensão de Jesus Cristo, né? Então muitos deles realmente foram escritos em até datas quase que equivalentes aos escritos bíblicos. No entanto, a sua autoria, em muitas vezes, é duvidosa, entendeu? A sua autoria é duvidosa. Então, por isso que eles são apócrifos e os proscritos da Bíblia, quer dizer, aqueles que foram escritos depois da Bíblia. Então, de autoria duvidosa. Esse é o grande problema, entendeu? Porque até depois vamos fazer aqui um vídeo sobre isso, como eu posso dizer, das regras estabelecidas para se canonizar um livro no Novo Testamento, era verificar se aquele livro ele tinha sido escrito por algum apóstolo, ou por alguém que no mínimo convivesse com eles. Então essa era uma das características que teria que haver, entendeu? E esses livros aqui, se você comparar o conteúdo literário, o estilo literário, né? O conteúdo, certo, teológico deles diferencia-se muito, sabe de quê? Diferencia-se muito do conteúdo, né, dos escritos do Novo Testamento. Diferencia-se muito. Então, por isso que duvida-se muito que tenha sido realmente os apóstolos que escreveu tais livros, né? Agora vejam só. Esse é o volume 1. No volume 1 está contido os seguintes livros. Eu vou colocar aqui pertinho da câmera. Eu vou colocar aqui pertinho da câmera. E aí vocês vão verificar. Não vou falar nome por nome. Aqui vocês veem, ó. Olha aí, ó. Os livros que estão escritos neles. Esse volume 1 contém esses livros, certo? Acho que dá para ver direitinho, né? Aqui. Então, está contido esses livros aqui, entendeu? Esse é o volume 1. O volume 2, olha aqui o conteúdo, os livros que estão contidos no volume 2. Volume 2, isso. Aqui dá para você certamente, né, verificar direitinho. Deixa eu ver aqui se... Pronto, ainda fica aqui, ó. Entendeu? Olha aqui. Você pode dar até uma pausazinha aí no vídeo, entendeu?
Vou subir mais porque tem mais alguns aqui que ficaram embaixo. Tá vendo? E por último, esses aqui. Esse aqui é o volume 2. Agora vamos para o volume 3. Aí no volume 3 você vai encontrar os seguintes livros. Eu acho que eu deixando filmando os títulos do livro para vocês fica até melhor. Vocês dão uma pausazinha no vídeo, porque a gente até resume o vídeo, certo? Olha só. Pronto. Esse é o volume 3. Contém esses respectivos livros. E esse volume 4 que deu trabalho para eu encontrar, mas eu bati de uma maneira, eu comprei no Mercado Livre. Desculpa ter saído aqui um pouco da câmera, né, do alvo da câmera. Então vejam só, eu comprei esse livro no Mercado Livre. Foi difícil de eu encontrar esse livro aqui, irmãos. Difícil. Esse livro eu comprei a um cara que não tinha nenhum nível de qualificação positiva. Ele não tinha nenhuma venda. Então eu olhei assim, eu vi, entendeu como é? E eu disse, eu vou comprar. Eu já estava muito atrás desse livro. Então eu vou comprar. Então comprei. E realmente chegou, entendeu? Chegou. Eu simplesmente, quando comprei, né? Hoje eu não compro mais no Mercado Livre, até pelo fato de eles estão cobrando frete, né, para o Nordeste. Eu acho que nós nordestinos vamos boicotar o Mercado Livre, certo? Para que eles possam aí entrar em, quem sabe, um acordo com os Correios e facilitar a situação para a gente, né? Vamos dar uma boicotadazinha aí no Mercado Livre, porque é melhor, certo? Então o que acontece? Aqui, ó. Essa aqui é uma opinião minha, né? Eu particularmente já boicotei o Mercado Livre pelos fretes que eles estão cobrando. Preste atenção, Mercado Livre, o nordestino vai ser complicado de comprar vocês, viu? Mas aí, de boicotar ou não, é uma brincadeira minha, né? E fica a critério de vocês. Agora, eu não compro mais no Mercado Livre enquanto essa questão do frete grátis não for resolvido, certo? Fica muito caro pra gente. É melhor a gente procurar em outras livrarias, aí que eu já encontrei livrarias aí, já virei cliente de outras livrarias que não cobram frete para o Nordeste. Principalmente aquela livraria chamada.com, entendeu? Muito bom. Então, agora eu vou comprar nela. Então vejam só. Assim como eu estava dizendo, tá aqui. Esse aqui, ó, volume 4. Foi difícil. Encontrei e comprei. Contei esses livros aqui, ó. Certo? Então o que acontece? Como eu disse, esses livros em praticidade de vida cristã, eles não têm a mínima importância para nós. Porque eles não vão servir como regra como, vamos dizer aqui, regra de fé para a gente. Não. Eles apenas vão servir como livros que vai aguçar o nosso conhecimento, né, das religiões gnósticas, né, do que pensavam muitos cristãos daquela época. Então esse livro ele vai acrescentar essas devidas circunstâncias. Outro ponto, não estamos aqui falando sobre livros apócrifos, certo? Depois eu vou preparar um vídeo só para falar sobre os livros apócrifos, do porquê eles não foram aceitos na Bíblia, certo? Mas apenas estou mostrando para vocês aqui os livros que estão contidos nele, né? E dizer para vocês que eu indico vocês comprá-los. Mas você indica por quê? Em nível de conhecimento, entendeu? Então, a questão histórica, o conteúdo histórico, filosófico, entendeu? Desses autores, depõe muito, entendeu? Fala muito, aguça muito o conhecimento dos cristãos do primeiro século. Então isso torna-se ao mesmo tempo um pano de fundo para entendermos melhor o contexto religioso daquela época. O outro ponto que eu quero deixar, eu estou fazendo esse vídeo porque eu já vi alguns caras aí, alguns youtubers aí, dizer que as nossas igrejas, eles proíbem a gente ler esses livros. Eu sou assembleiano, mas nunca vi meus pastores, meus líderes, me proibirem de ler os livros. Não. Eles não proíbem de lê-los, de jeito nenhum. Eu sou livre para lê-los e para estudá-los. Entendeu como é? Sou livre. Agora, a minha regra de fé é a Bíblia. Eu também sou livre para acreditar neles, mas eu não vejo fundamento para crer e ter eles como regra de fé.
Entendeu como é? Então o que acontece? Então, para quem anda por aí no YouTube dizendo que não, é que as igrejas evangélicas hoje, eles impedem que os cristãos leiam e estudem os livros apócrifos. De jeito nenhum. Não existe impedimento algum. Esses livros aqui eu tenho, entendeu como é? Conheço pessoas, obreiros que têm, entendeu? E que leem eles também, entendeu? Então vejam só, esse livro aqui, o volume 4, se você quer entender o que é gnosticismo, é o volume 4. Não estou, como eu disse, não vou falar sobre o conteúdo, apenas apresentando ele. Quer entender o que é gnosticismo? Leia o volume 4, leia o conteúdo desse livro que você vai entender, né, a visão gnóstica desses autores. Entendeu? Que esses autores aqui, como por exemplo, o livro dos Jubileus, Apocalipse de Adão, né? Então, são conteúdos gnósticos, né, das crenças gnósticas. Então, o que acontece? Veja que aí já, qual a importância disso? Você conhecer o conteúdo da crença gnóstica né, da era pós-apostólica, para melhor dizer, né? Então é assim, outra história, não somos proibidos de ler esses livros, entendeu como é? Agora somos conscientes de que eles não fazem parte do cânon bíblico, entendeu? E eu, para entender que eles não fazem parte do cânon bíblico, eu também pesquisei, eu também estudei, eu também fui a fundo, entendeu? E deduzi que eles não têm como fazer parte do cânon, entendeu? Das escrituras sagradas. Aí depois vamos preparar um vídeo sobre isso. Então eu indico que vocês comprem esses livros para nível de conhecimento, entendeu? Para que vocês possam ter um conhecimento mais apurado, mais aguçado a respeito da crença, né? Das crenças, né, religiosas daquela época. É muito importante. Então eu estou aqui para indicar para vocês esse livro, entendeu? E outra história, vamos quebrar esse mito de dizer que cristãos evangélicos, que crentes, que os evangélicos não podem possuir esses livros. Podem sim, entendeu? Não há problema. O que nós não podemos, o que nós não devemos, é colocar eles como regra de fé. Porque regra de fé, deixa eu pegar aqui, ó. Regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a regra de fé, entendeu? Apenas isso. Agora o que estudamos eles, pesquisamos, por quê? Para compreender melhor, né, o pensamento religioso desses escritores, ou de muitos escritores dos tempos pós-apostólicos, certo? Então, se você quer conhecer e nesse aspecto, certo? Então eu indico para você comprar esses livros, que eles são realmente de grande proveito. É como, por exemplo, os livros apócrifos, né, contidos aqui, por exemplo, a própria Bíblia. Estou aqui perto da minha estante, por exemplo, Bíblia Tebe, né? Essa aqui é a Bíblia Tebe, está aqui a Bíblia de Jerusalém, isso aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Por exemplo, tem essa aqui também, Bíblia Ave Maria, entendeu? Que é a Bíblia Catequética Popular, edição Ave Maria. Então essas Bíblias aqui, tem também a do Peregrino aqui, Bíblia do Peregrino. Então essas Bíblias, né? Tem uma Bíblia que é edição de 1974, também é católica. Então essa Bíblia católica, ela contém o quê? Os livros, aqueles livros que nós chamamos apócrifos, certo? Que são Judite, Tobias, Baruque, 1º e 2º Macabeus, né? Eclesiásticos, né? Judite, Tobias, Baruque, né? 1º e 2º Macabeus, Sabedorias e Eclesiásticos, são 7. Então esses livros também, né? Por motivos fundamentais, né? Que tem fundamento, eles não foram inseridos no cânon das Sagradas Escrituras. Mas que nós temos, eu tenho essas Bíblias católicas, tenho todas, gosto de todas, várias dessas católicas aqui. Gosto muito delas, né, dessas católicas de Bíblia. No entanto, o que vai me servir de regra de fé não são conteúdos dos livros apócrifos que tem aqui, mas os conteúdos dos livros canônicos contidos nela. Entendeu? Então, o que está contido, os apócrifos contidos nessa Bíblia, não vai me servir como conteúdo para a regra de fé. Entendeu? Apenas para, se você quer saber um pouco sobre o período Macabeus, né? Leia 1º e 2º Macabeus, então você vai entender tremendamente, entendeu? Extraordinário o contexto histórico da época, entendeu? Você vai aprender um monte de história, você vai ver o que é de história daquela época. Então eu lhe aconselho, não vamos trabalhar o conteúdo agora, certo? Estou me prendendo para não falar do conteúdo, para a gente deixar o conteúdo dos livros apócrifos para outro vídeo.
Então o que acontece? Volto a dizer, gente, pesquisem, estudem, entendeu? Então, para nível de conhecimento, né, não para regra de fé, eu indico esses livros, que são os livros apócrifos, certo? Então vocês comprem. Mas também tem outra aqui que eu vou apresentar para vocês. Não estava na programação, certo? Não ia apresentar isso, mas outra aqui, ó. Evangelhos Apócrifos. Evangelhos Apócrifos. Eu tenho essa coleção aqui, entendeu? Então ele fala muitas coisas, entendeu? Só que o conteúdo desse livro aqui ele está fundamentado na explicação, né, de alguns livros apócrifos, entendeu? Está fundamentado na explicação de alguns livros apócrifos. Então também vai lhe ajudar no conhecimento do pensamento religioso da época dos primeiros cristãos, esse livro aqui. Compre ele e você não vai perder nada, entendeu? Então lembre-se, para a regra de fé, Bíblia. Conhecimento, use os livros apócrifos também. Agora eu digo para você, não vai usar eles pregando, não. Isso é para nível de conhecimento, entendeu? Você conhecer, você ter, por exemplo, você de repente tá dando um estudo, certo? Você, por exemplo, sobre a história da igreja, muitas vezes vai caber, entendeu? Porque muitas vezes na história da igreja, você vai estudar também sobre a patrística, né? Que você vai também na história da igreja estudar sobre o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento. Então você vai precisar entender o porquê desses livros não ter sido colocados lá. Lendo o conteúdo deles, você já vai ver de cara, entendeu? Lendo o conteúdo desses livros, vocês já verão de cara o porquê deles não ter sido colocados no cânon do Novo Testamento. Então, para nível de conhecimento e de entendimento do pensamento religioso da época dos primeiros cristãos, eu indico para vocês os livros apócrifos. No entanto, para a regra de fé, a palavra de Deus fica na paz do Senhor Jesus. Depois voltaremos aí com outro vídeo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Outro ponto, se inscreva no canal, certo? O canal Página Divina. Dê o seu like, entendeu? Dê o seu joinha, porque isso ajuda demais o canal, entendeu? A gente se esforça, a gente prepara vídeo, a gente estuda, a gente pesquisa para quê? Para trazer para você um conteúdo para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Então, dá-nos o ajuda aí com o seu joinha, entendeu? Se inscreva aí no nosso canal, não é nada demais. Se você se inscrever no canal, você dá o seu joinha, faz isso, antes de você assistir o vídeo, já vai dando joinha. Aí no fim do conteúdo, se você não gostar, você retira. Pode retirar, não tem problema não. Ou se você não gostar, pode dar um dislike, mas antes de assistir, dá logo o joinha para não esquecer. E se inscreva no canal, entendeu? Ajuda aí ao nosso canal, porque os inscritos, entendeu? As visualizações e os likes que vocês dão, ajudam demais o crescimento e o desenvolvimento do canal. Então, ajuda aí, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha nossos vídeos, entendeu? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.